Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Quem não tem pólipo? Levante a mão aí, quem não tem pólipo. Além do mais, câncer, colo retal. Todo dia nós escutamos algo relacionado. E aqui comigo, o Dr. Henrique Sete Barroso, cirurgião. Ele vai falar sobre isso. Falar sobre o diagnóstico, falar sobre sua etiologia, dos tratamentos, a evolução dos tratamentos, mas principalmente a parte preventiva. Dr. Henrique, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Douglas. E que você é o Doctor, que vai falar, nesse tema muito bem escolhido. Gostei que você falaste sobre esse tema. E aí, é contigo a palavra. Tá, joia. Muito obrigado. Bom, primeiro, uma boa tarde a todos. Primeiro, por que eu escolhi trazer esse tema aqui quando o Douglas entrou em contato comigo e me pediu? É algo extremamente frequente. O câncer coloretal é a terceira causa de câncer e de morte na população, seja homem ou mulher. A gente sabe que tem uma predisposição maior para os homens. No entanto, o óbito chega para todos. Com o câncer tem uma taxa alta, porém, ele, diferente dos outros, nós temos recursos que nos permitem um diagnóstico mais precoce, principalmente a colonoscopia, que nós detectamos uma etapa mais cedo, o que permite terapias menos invasivas. O principal exame para isso é a colonoscopia. O que é o pólipo? Então, o pólipo, trazendo para termos bem leigos, seria uma bolotinha, uma verruguinha que a gente detecta na hora que a gente faz a colonoscopia no paciente. Existem diversos tipos quando a gente faz o estudo dele com a sua biópsia. Os principais são os pólipos hiperplásicos, que eles são pólipos completamente benignos, esses daí nunca vão virar neoplasias. Porém, nós temos outros, como alguns tipos de pólipos serrilhados, ou os pólipos adenomatosos, em que eles têm uma capacidade de malignizar. Não quer dizer que aquele pólipo que nós detectamos já é uma neoplasia, mas se nós deixarmos ele sem tratamento pelos próximos 10, 15 anos, ele pode virar um câncer. E aí o tratamento é muito maior, é muito mais sofrido para o paciente o tratamento e também para os familiares. Então, a ideia, inclusive, desse bate-papo foi para alertar da importância do acompanhamento ou com um cirurgião digestivo, ou gastroclínico, ou um proctologista, exatamente para combatermos mais ele de uma forma mais preventiva. Meu sogro, que também foi meu professor na minha residência de endoscopia, ele chega e fala: poxa, é muito mais fácil você sugerir um tratamento que, olha, eu vou te tirar um pedaço da unha do dedo do que te tirar o braço inteiro. Só que por que a colonoscopia ela é tão difícil da gente colocar em prática? O que acontece, nós temos alguns tabus por conta dela. O jeito que ele é feito, ele precisa ter um preparo, então o intestino ele tem que ser limpo, com isso daí não pode ter resíduo fecal, então a gente tem que induzir diarreias no paciente, fazer uma limpeza intestinal antes do exame. Isso é muito deletério. Isso o paciente ele sente mais esse preparo, diferente de um exame que ele só precisa de um jejum de umas 8 horas. Esse, além do jejum, ele tem um preparo com uma dieta específica e medicações laxativas nos 2 dias que o antecedem. Além disso, tem toda a outra questão de como que é o exame. Poxa, vai introduzir alguma coisa por um orifício do corpo, ele é um pouco mais invasivo. Então, foram se criando novos guidelines para torná-lo mais palpável. Então, que a gente faz acompanhamento com outros exames. A gente pode fazer pesquisa nas fezes, por exemplo, de células alteradas, com DNA alterado nas fezes. A gente pode fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes também, e caso esses exames venham positivos, aí sim o paciente terá necessidade de fazer a colonoscopia. Isso daí a gente fala que é o rastreamento em 2 passos. Para não gastar então todo mundo para a colonoscopia, nós pegamos então e fazemos um exame anterior, seja a pesquisa do DNA fecal, seja a pesquisa de sangue oculto nas fezes, pode até ser a cápsula endoscópica. Caso algum deles venha positivo no seu resultado, aí o paciente vai para a colonoscopia. Tá? Ou então, nos casos com um risco mais aumentado,
nós vamos já direto para a colonoscopia. Quais que são, então, os fatores de risco, agora que eu acabei de comentar disso? Nós temos os hereditários, que nós não conseguimos modificar no paciente, e nós temos alguns modificáveis. Os que não conseguimos modificar, a gente sabe então, o sexo masculino tem maior predisposição, nós temos fatores genéticos, algumas síndromes genéticas permitem maior incidência de pólipos, né? Nós temos, por exemplo, a polipose adenomatoide familiar, que o paciente ele tem milhões de pólipos ao longo de todo o seu cólon. E aí, já desde cedo, ele vai ter que fazer toda uma pesquisa, como tem uma grande taxa de malignidade. Então, nesses casos, são pacientes que são operados mais cedo. O diabetes é um fator de risco, que também é inerente do paciente. Quando ele desenvolve diabetes, ele pode ter, ele aumenta a chance de pólipo. Doenças inflamatórias intestinais, como retocolite e Crohn, também levam ao aumento dos pólipos. Então, esses pacientes, quando ele já tem mais de 10 anos de doença, a gente já começa a fazer colonoscopias mais seriadas, pelo menos uma vez ao ano, exatamente para a detecção precoce dos pólipos. Além disso, histórico familiar. Pacientes que tiveram parentes de primeiro grau, que seriam irmãos, pais e tios, com doença positiva, então, ou seja, o histórico positivo para neoplasia ou pólipos, eles devem começar o rastreamento, principalmente 10 anos antes do paciente mais novo que teve. Vamos supor que o paciente, ele chega no consultório, ele teve 3 tios que tiveram acometimento por pólipos. 2 já tiveram câncer e o outro teve, o pólipo foi detectado ali com 40 anos. Esse paciente, a partir dos 30, é recomendado que ele comece já esse rastreamento. Além disso, nós temos os fatores que nós podemos intervir, que são os fatores modificáveis. Então, o tabagismo, a gente sabe que não só na parte do trato digestivo alto, como boca, esôfago, estômago, ele também vai causar nos pulmões. Todas as toxinas do cigarro vão circular pelo corpo. Isso daí vai induzir respostas mutagênicas ao longo de todas as células, como também na bexiga, rim, ureter, e também vai aumentar a chance de pólipos na população, seja pacientes que pararam de fumar ou que continuam fumando. Estudos mais recentes têm mostrado que após 15 anos que o paciente para de fumar, o risco dele começa a cair. E aí nós vamos tendo um risco que começa a chegar perto do paciente que não fumava. Pacientes que ingerem alta quantidade de carne vermelha também têm um risco maior. Tá? Porém, nós temos alguns fatores de proteção, como, por exemplo, uma grande ingesta de fibras, líquidos e frutas. Então, uma dieta mais balanceada seria o ideal, até porque a carne vermelha, a gente sabe, a gente precisa ter proteína, ela é uma forte fonte de proteína. E nós temos também ali uma questão dela, que é principalmente quando a carne ela é muito queimada, vem aquela carne esturricada, ali ela tem muitos radicais de aminobenzenos, e isso daí induz o câncer. Então, principalmente umas carnes mais ao ponto, preferencialmente, ou até atendendo um pouquinho mais para o mal passado, e dosar, né? Equilíbrio na vida é tudo, então, sem exageros na carne. O álcool, a gente sabe que é outro fator de risco. Então, altas ingestas de álcool diariamente vão induzir também alterações celulares e que podem predispor a pólipos e também o câncer coloretal. Existem alguns tipos de câncer que nós não vamos conseguir intervir, que eles têm um fator genético alto, mesmo pessoas que nunca tiveram caso na família. Acontece, às vezes o paciente teve alguma mutação genética na sua formação, formou algum gene que predispôs. Aí esse também a gente não consegue intervir. Outro fator que nós conseguimos intervir é a atividade física. É sabido que a atividade física ajuda na prevenção por combate no envelhecimento, tendo redução de radicais livres e logo também ajuda o intestino a funcionar melhor, e com esse melhor trânsito intestinal nós temos uma prevenção melhor dos pólipos. Algumas medicações elas podem agir como fatores protetores. Então, a aspirina, que muitas vezes o paciente cardíaco toma, tem se mostrado que traz algum benefício. Alguns anti-inflamatórios também,
Obviamente a gente pesa risco-benefício, a gente sabe que os anti-inflamatórios eles têm outras ações, então eles podem te provocar gastrite, podem afetar fígado, podem afetar função renal, principalmente nos pacientes mais idosos, então a gente pesa se vale ou não o uso dele. Mulheres que já estão na menopausa estão fazendo terapia de reposição hormonal com estrogênio, tem também o fator de proteção. No entanto, o estrogênio a gente tem que tomar cuidado com ele, pois ele também pode induzir outros tipos de câncer, como por exemplo o câncer de mama, caso seja com algum nódulo sensível ao estrogênio, pode induzir. Então tudo isso tem que ter sempre um acompanhamento de um especialista na área. Então nesse caso vai fazer a reposição, consulte também com um mastologista ou um endocrinologista, é importante ter esse acompanhamento. Falando agora mais especificamente do câncer coloretal. O que a gente vai ter de sintoma? Normalmente o paciente ele traz uma queixa de uma alteração do hábito intestinal, ele fala que de repente o intestino dele começou a prender ou está soltando demais, perda de peso, e ele pode ou não ter sangramento. O sangramento das fezes sempre é um sinal que preocupa a gente. Não é só o câncer que pode provocar sangramentos. Grandes pólipos podem provocar. Nós sabemos que praticamente qualquer doença da região anal pode provocar. Então, por exemplo, uma hemorroida vai sangrar, uma fissura anal vai ter sangramento. Então, são vários fatores que a gente vai tendo ali, mas é importante a gente ressaltar que sangramento nas fezes não é normal. Viu? Ou se limpou, viu a presença de sangue? Procurar um especialista, procurar ver o que está acontecendo, que normalmente não é para ter. Né? Essas situações de pólipos, eles se tem, é detectado e só mantém o tratamento dele, para que não aconteça dele evoluir para um caso de neoplasia. Normalmente o que a gente faz, a vantagem da colonoscopia em relação aos outros métodos do rastreamento é que com ela a gente já detecta e retira. A não ser que seja uma lesão grande, que já tem uma chance de ser uma neoplasia, que a gente só faz a biópsia. Sim. O pólipo, normalmente ele é pequeno. Ele vai ter no máximo ali, ele vai girar em torno, quando a gente faz a detecção no paciente, de 1 centímetro, se muito. Então a gente consegue fazer a retirada dele. E a gente já leva ele para a biópsia. Esse pólipo, ele foi tratado, foi resolvido. Mas a gente sabe que como teve um segmento ali que formou, tem outros pontos do cólon e que também vão poder formar os pólipos. Então por isso que a vigilância, uma vez que foi detectado, tem que continuar. O que a gente cada vez mais discute é quando começar. Bom, essa questão do começar é uma deixa que nós vamos deixar para quem nos assistir para o segundo bloco. Aguarde. Diagnosticado o câncer, próximo passo, que esse é o mais crítico, né, para ambos os lados. No momento do diagnóstico, a gente fez o diagnóstico de neoplasia, aí vem a conversa que nunca é agradável para nenhum dos lados. O paciente não quer ouvir aquela resposta do médico,
e o médico também não quer dar aquela resposta para o paciente, mas é necessário. Tudo nessa hora eu sempre falo, na hora que o paciente começa a acompanhar comigo, eu procuro fazer tudo eu mesmo ali, né? Então, eu já sento, converso, explico, e minha conversa sempre é o mais franca possível. Obviamente a gente vai com delicadeza, vai vendo o quanto que o paciente está compreendendo. Não dá pra gente chegar e falar na lata, né? Nem tudo é querer os seriados na TV. Então, a gente tem que saber lidar com o paciente, como introduzir, né? Que é normalmente aquela conversa que a gente deixa um grande elefante no meio da sala, mas é necessário. Eu sempre falo para os meus pacientes, a decisão não é só minha, a decisão é conjunta. Inclui eu, o paciente, quem está junto, quem vai junto acompanhando, e toda uma outra equipe depois. Então, se vai precisar de tratamento oncológico, eu sempre encaminho depois disso os meus pacientes, quando eu já tenho o resultado da biópsia, para um oncologista, para também ele ter o parecer dele, e fazer todo o acompanhamento subsequente no paciente. A gente programa a cirurgia, como que vai ser, quais que são as próximas etapas, né? E aí nós temos algumas linhas quanto a essa opção de tratamento. Tá? Nós temos a opção de já fazer primeiro uma quimioterapia, que a gente chama de neoadjuvância, para ter uma redução do tumor, uma redução da área que vai ser ressecada do cólon e ter uma melhora do paciente. Nós operamos, depois que ele melhora da cirurgia, ele segue com quimioterapia. Tem uma outra vertente e que diz que o melhor é operar o quanto antes. Então já pega, opera e já vai para a quimioterapia. O que vai definir uma ou outra? Como eu falei, essa conversa, né, é multiprofissional, é multidisciplinar, então multisférica também, porque inclui o paciente, ele é o principal agente dessa decisão. Nós damos as opções. Uma não é melhor do que a outra. Tudo que vai definir é o tempo. Quando que ele vai operar, se ele vai primeiro fazer o tratamento. Alguns pacientes preferem operar de imediato. Outros, a gente também vê que o tumor está muito grande, a gente fala, não, vamos fazer uma quimioterapia primeiro, ela reduz de tamanho, o senhor melhora da condição geral, tem um ganho de peso, melhora toda a parte nutricional, para aí a gente fazer a cirurgia com mais segurança. E outros, a gente opta, já vê que foi feito o diagnóstico um pouco mais tardio, foi avançado, infelizmente não vai ter como a gente fazer a ressecção. Essa é a etapa que a gente quer evitar que chegue. Nossa ideia é tratar antes de chegar nesse ponto, para permitir exatamente a melhora do paciente, prolongamento de sua vida e um acompanhamento depois. Depois da cirurgia, precisa ainda seguir acompanhando e fazendo novos exames de tempos em tempos, por exemplo, novas colonoscopias? Sim, o paciente ele já teve uma neoplasia uma vez, ele pode desempenhar outra. Ele pode desenvolver outra ali no colo, no segmento que sobrou. Então, tem que ser vigilância constante. Ele nunca pode baixar a guarda. De tempos em tempos, ele tem que voltar no consultório, fazer uma nova avaliação, repetir exames e ver como que está todo o acompanhamento. Assim como o paciente que tem pólipo. Uma vez que o pólipo foi detectado e retirado, vigilância constante. Não pode baixar a guarda. Ele tem que lembrar que a cada tempo ali a gente vai dar um norte para ele de como que for. Tá? Antes do bloco também de começar a falar ali sobre as estratégias que nós estamos fazendo. Então, eu sigo muito os guidelines da Sociedade Americana de Coloproctologia. Antes, nós começávamos essa prevenção com 50 anos. Nós estamos vendo cânceres mais precoces, já na casa ali dos 30, 40 anos. Uns anos atrás nós tivemos um exemplo disso, que foi o ator que fez o Pantera Negra. Ele desenvolveu uma neoplasia avançada de câncer coloretal. Ele, inclusive, foi a óbito em decorrência dela. Então, por isso, ele é um dos exemplos que eu uso e cito, porque começou a tornar palpável que acontece câncer coloretal também em paciente mais jovem, não é só no idoso. Então, estamos fazendo prevenção cada vez mais precoce. Passamos dos 50 para os 45 anos, na população de baixo a médio risco.
Populações que já têm um risco mais elevado, a gente vê pelos fatores dela e histórico familiar, 10 anos antes. Então, às vezes, começar aos 30 anos, às vezes poderia ter evitado o desfecho que ele acabou tendo, né? Infelizmente, agora é tarde para a gente ficar elucidando como que deveria ter sido feito lá atrás. Mas a gente sabe que a ideia é prevenir o quanto antes. Então, quanto antes a gente começar com as medidas preventivas, melhor. Claro que a medicina ela sempre evolui, né? Mas ao mesmo tempo as situações de precocidade, de acometimento da doença também. E como falaste agora da prevalência do mais cedo, muitas situações estão mudando, até mesmo na situação de estilo de vida, de situações de o que está acontecendo no mundo, né? Com novas tendências. Estar tratando de uma situação, né, desse tipo de câncer depois ver o quanto de sucesso se tem no Brasil e fora do Brasil. É acima de 50%? Bom, ela vai depender um pouco do quão precoce a gente detecta. Num geral, né? Num geral. Por exemplo, a gente viu um aumento da incidência. A prevalência dela também está aumentando. Aí fica a pergunta. Está aparecendo mais ou a gente que está melhorando o acesso da população e por isso que estamos detectando mais precoce? Eu acho que minha opinião tem as duas coisas. Tá? Nós temos alguns fatores de risco que estão se tornando mais prevalentes, então consumo de álcool elevado, alimentos industrializados também é um outro fator de risco importantíssimo e que eu tinha esquecido de comentar no bloco anterior. Então, com alimentos cada vez mais processados, mais industrializados, tende-se a aumentar essa incidência, a condimentação, principalmente os defumados. E então, só que nós estamos tendo um acesso maior da população. Então, nós temos as duas coisas. Sim. O acesso maior, está mais fácil, a tecnologia está chegando mais, onde antes não chegava. Sim. E nós temos também fatores que estão levando ao seu aumento. Porém, nós temos bons resultados, tanto preventivos quanto de tratamento no pós-operatório. Vai depender do estágio. Se a gente detecta já muito avançado, são poucos os recursos que a gente consegue. E a gente sabe que a taxa de sobrevida do paciente é menor. No estágio muito avançado, em 5 anos, menos 50% sobrevive. No estágio mais precoce, tem uma sobrevida maior. Por isso que eu sempre reforço a importância da prevenção. Quanto mais cedo a gente detecta, mais fácil de tratar, maior a sobrevida. Nos Estados Unidos, que a gente vê é que cerca de 3 milhões de pessoas falecem todo ano por câncer coloretal. Estou falando de um país de primeiro mundo que tem um grande acesso à saúde com uma grande tecnologia. Então, infelizmente, a gente ainda tem uma carência grande e por isso que eu sempre faço campanhas e oriento os meus pacientes a fazer os exames, fazer a colonoscopia, não ter medo dele. Ele é um exame tranquilo, ele tem seus riscos, mas eles são baixos frente aos benefícios que eles vão trazer. Então, por isso que eu sempre reforço a importância de pelo menos ter um acompanhamento com um especialista que ele vai orientar e ele vai fazer o rastreamento que vai ser melhor para o perfil de paciente que está na frente dele. Cada um, por mais que a gente tenha ali meio que definido como que serão os protocolos, a gente sabe, cada paciente é um indivíduo. Se eu falo uma estatística, eu falo para ele que isso aqui fica tranquilo, 90% sobrevive. E ele passa por um procedimento e ele não sobrevive, para os familiares dele, ele estava nos 10% que não ia sobreviver. Ele se torna um 100%, para ele a estatística não tem tanto valor assim, ele como indivíduo, mas daí é importante para a gente ter para o pensamento populacional. Então aí o tratamento que a gente procura fazer é individualizado. A gente se baseia nessas diretrizes, mas a gente sempre individualiza muito bem frente a cada um do paciente. Outra é aquela situação também da quebrar o tabu, né? A colonoscopia, ela vai depois se tiver algumas desconfianças nos exames anteriores. Sim. E os exames anteriores não são invasivos
como a colonoscopia. E aí tem também essa questão, né, do preparo de 3 dias praticamente, esvazia tudo, a pessoa não passa bem, mas também tem uma situação que se tiver algo mais, que se desconfie mais, aí vai para uma segunda etapa. E que toda a população ela deve se conscientizar disso, porque não é procurar doença. Sim. É procurar uma parte preventiva, e até mesmo se achou algo, e procurando e diagnosticando precocemente, o tratamento vai ser melhor. Exatamente. Quando nós chegarmos nessa, se um dia nós chegarmos a, né, eu digo mundialmente, nem questão do Brasil mesmo, no dia que a população ela começar a se voltar mais por essa situação, de se cuidar mais, de todo ano fazer seus exames, se desconfiar de alguma coisa, se já tem fator genético a gente sabe que está ali, está na codificação genética que vai ter isso, começa tudo antes. Aí muda. Aí é o que nós queremos. Exato. Essa parte preventiva que todo dia a gente fala. Parte preventiva, não, em todo o nosso sistema. Seja da boca, seja do pé, seja do estômago, seja das veias, onde for, mas é uma questão preventiva. A população ela vai ter mais qualidade de vida também. Porque aí outra, uma situação também até mesmo pela situação econômica. Exato. Se gasta muito mais depois. Então, o que se fizer antes é menos custo. Exatamente. Já que tem muita gente que tem medo do bolso, né? E sabe como que é, então já começa a prevenir antes. E normalmente são os mesmos fatores. O tabaco, a alimentação que não é adequada, os estilos de vida, né, do sono, né, tudo isso a gente sabe que mas também não se aplica, né? Então, quando se chega a essa fase que até mesmo colocaste, né, que é ruim para os dois lados, mas o bom é que tu está colocando a situação com franqueza. E como é importante a ajuda da família numa situação dessa, né? E aí me ocorreu agora, durante esse tempo, né, que esse paciente ele vai ter que ter um acompanhamento multidisciplinar. Por vezes psicólogo, nutricional, né, de alguma outra forma, mas vai ter também. E que tem recursos. Sim. E que tem recurso público também. Não é só no privado. Que se tem essa chance. E que outra? É vida. Né? É vida. Doutor Henrique, falaste de muita coisa, né? Acredito que por enquanto não esqueceu de nada. Se esqueci, acho que dá para no outro programa a gente comentar um pouco mais. Porque o programa já está indo para o final. E como sempre, né, eu peço que o convidado deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Bom, minha mensagem, vou insistir na tecla da prevenção. Prevenção é cura. É um tratamento bem mais tranquilo, bem menos custoso. E então, previnam-se. Acompanhamento com o médico, hábitos de vida saudável, controle do peso, evitar tabagismo, evitar abuso de álcool e um estilo de vida mais saudável, por mais difícil que pareça, traz muitos benefícios. Não só na minha parte, que é o trato gastrointestinal inteiro, né, da boca até o ânus, mas assim também outras partes, como principalmente o coração, o pulmão, o cérebro, o rim, vai permitir o melhor funcionamento do seu corpo, que é uma máquina perfeita. Então, previnam-se, lembre-se, prevenir é cura. Qualquer problema que tiver, procure sempre um especialista para um melhor esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração e sempre convidado. E muito já vou colocar aqui, em breve nós teremos o podcast do Fala Doctor, que vai ser a nossa forma multidisciplinar de a gente ter diferentes profissões da área da saúde e com doenças que afim nós trataremos e que em breve nós teremos. Então é mais essa ferramenta, né? Essa ferramenta onde terão ali já, né, todos os que já participaram da entrevista do Fala Doctor, já aqui já estão, né, todos convidados para a gente fazer, e que vai ser muito bom para vocês.
que ali vai ser uma conversa como se fosse até mesmo como se reunisse uma equipe médica, uma equipe da área da saúde, envolvendo uma doença, ou envolvendo outros fatores também, que vai ser muito bacana. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. E a você que está nos assistindo aí, que tenha uma excelente noite e não esqueçam, sigam o Fala Doctor, sigam todos os entrevistados do Fala Doctor, porque o Fala Doctor está levando para você a informação preciosa de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Uma boa noite, fique com Deus.